Olá, olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui quase finalizando a segunda parte da Filoteia, Introdução à Vida Devota. Estamos aqui no capítulo 20 da segunda parte. Acredito que se você está vendo certinho diariamente comigo, você está aqui no sábado, né? Que nós estamos aí no sábado da Semana Santa, sábado santo, e logo estaremos já no domingo. Então, vamos aqui. Ele está falando então sobre a comunhão frequente. Então aqui nós vamos ter que durante esse capítulo fazer alguns adendos, algumas explicações, porque existe diferença da disciplina do sacramento na época de São Francisco de Sales e atual. Tá bom? Mas a gente vai fazendo essa explicação. Mas a base toda não muda, tá bom? Então vamos lá. Ele vai dizer assim no começo: o Salvador instituiu esse augustíssimo sacramento da Eucaristia que contém realmente a sua carne e o seu sangue, para quem o come vive eternamente. E por isso, quem dele usa frequentemente com devoção, reforça e corrobora a tal ponto a saúde e a vida da sua alma, que é quase impossível que seja envenenado por qualquer espécie de afeição má. Então vamos lá, né? A gente criou toda uma estrutura de vida de oração, São Francisco de Sales, exercício da manhã, exercício da noite, meditação, retiros espirituais, jaculatórias. Ele colocou aqui várias dicas para você viver isso bem. E aí falou do sacramento da penitência como remédio, mas a gente não poderia ficar de fora a Eucaristia. Olha, ele está falando aqui que é o algo de mais supremo que nós temos. É o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Poxa, se você tem fé, isso é a coisa mais grandiosa que a gente poderia ter na face da terra, tá? E nos céus. Então, assim, é algo gigantesco, né? Que na eternidade nós vamos contemplar Deus face a face, mas assim, nós podemos comungar o próprio corpo de sangue de Cristo e dividir a mesma vida com Ele naqueles segundos, naqueles momentos. Isso realmente é impressionante. Ele vai dizer assim: se as frutas mais tenras e sujeitas à corrupção, como são as cerejas, damascos e morangos, se conservem facilmente todo ano, sendo temperadas e postas em conserva e em açúcar e mel, não é para admirar que os nossos corações, embora frágeis e débeis, sejam preservados da corrupção do pecado, quando são açucarados e temperados com a carne e o sangue incorruptíveis do Filho de Deus. Ele vai dizendo que a gente pode conservar algumas frutas, né, quando a gente põe açúcar nela, faz ali uma compota e conserva aquelas frutas por mais tempo e nós podemos nos nutrir dela. Mesmo que essas frutas sejam perecíveis, elas duram mais porque são ali temperadas. Ele falou: imagine o seu coração, com todas as suas dificuldades, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, mesmo assim, com tudo isso, nós estamos sendo temperados por algo muito melhor do que açúcar para nos fazer durar. Nós somos temperados pela carne e pelo sangue do Filho de Deus. Então, não é para vivermos só um pouco mais do que o nosso tempo, mas é para que nós vivamos para sempre, para que vivamos a eternidade com o Senhor. Então esse é o grande alimento, o grande tempero que a nossa alma pode receber, é o próprio Senhor. Ele fala assim: receber todos os dias a comunhão eucarística, nem o louvo, nem censuro. E aí a gente precisa fazer alguns adendos, tá? Mas comungar todos os domingos aconselho e isso exorto a todos, contanto que a alma esteja livre de todos os afetos ao pecado. Isso aqui ele está citando uma colocação de Santo Agostinho. Então veja aqui, ó, ele está falando receber Jesus todos os dias, nem o louvo nem censura. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a disciplina da igreja, ela mudou, tá? Essa incentivo à comunhão diária veio aqui nos nossos tempos mais próximos nossos, né? Então, se eu não me engano, foi uma normativa assim muito incentivada por São Pio X, tá? Então é um santo da igreja, um papa, né? São Pio X, e isso virou algo comum para nós hoje. Nós temos essa possibilidade da missa diária. Para quem participa da igreja, a possibilidade da missa diária é uma coisa muito comum, muito possível. Até porque também, antigamente, o jejum eucarístico ele era de 12 horas. Então, assim, você parava de comer na noite no dia anterior e no dia seguinte já comungava de manhã, porque senão você ia ficar o dia inteiro sem comer, né, para você poder comungar, se eu fosse na missa à noite. Então, hoje nós temos muito mais opções de missa, de horários, até porque o jejum eucarístico é de 1 hora, não é mais de 12 horas. Mas também existem algumas questões aqui que fazem Santo Agostinho dizer que não louva nem censura, tá? Ele vai falar assim: você deve levar a questão da comunhão diária para o seu diretor espiritual.
Ele fala assim, porque ele fala, é difícil eu te dar, São Francisco de Sales falando, é difícil eu te dar uma normativa geral, por quê? Porque se eu te der uma normativa geral, assim, a alma tem que estar muito apurada, muito perfeita, em perfeita disposição para comungar. Então, assim, a gente não pode comungar, então como a gente costuma comungar, é tão fácil comungar, a gente pode até esquecer de estar fazendo um bom exame de consciência, ter uma consciência se a gente está em pecado grave, pecado mortal, se a gente está mantendo afeto ao pecado venial, ou seja, a gente está cultivando o pecado na nossa vida e indo comungar como se nada tivesse acontecendo, simplesmente por hábito. Então, não, você precisa ter uma boa disposição. Então, por isso que ele fala assim, por isso que não é bom eu aconselhar de maneira geral, vão comungar todo dia. Ele falou, mas também se pode encontrar muitas almas boas com uma disposição realmente boa de comungar, de receber o Senhor todos os dias. Também não é justo ele dizer para todo mundo que não pode. Então, por isso que fala, nem o louvo nem censuro, tem que ver o caso particular. Ele fala até uma história que Santa Catarina de Siena, ela comungava ali diariamente, e o pessoal reclamava porque ela comungava com tanta frequência e citava, Santo Agostinho nem louva nem censura comungar todos os dias. Então ela dizia, pois bem, se Santo Agostinho não censura, eu peço que você também não censureis. Então ela fala assim, poxa, ele não louva, mas também não censura. Se ele não censura, eu posso. Então você veja, o caso particular, o que eu posso falar para você no dia de hoje? Hoje, primeira coisa, a gente falou da confissão anteriormente. Sua confissão está em dia? Se você quer comungar diariamente, você tem que buscar a confissão frequentemente. Então, ali, uma semana, 15 dias, não deve passar, porque isso vai fazer com que você tenha atenção aos seus pecados para que você não comungue pecado grave. Outra, precisa ter a intenção de interromper a comunhão diária, não vou comungar amanhã, posso até ir à missa, mas não vou comungar porque eu estou em pecado e eu não vou. Tá? Eu não quero que ninguém saia daqui escrupuloso, tá? Mas a gente também não pode ser leviano. Por isso que a direção espiritual é tão importante, tá bom? Então eu acho que assim, você pode, né, baseado no incentivo de hoje, mas converse com o seu diretor espiritual, coloque os seus receios, as suas preocupações, e ele vai poder te instruir da melhor forma. Ele até começa a listar aqui, São Francisco de Sales, alguns obstáculos legítimos, né? Então, fala assim, às vezes você depende de outra pessoa, e ali te torna muito difícil você comungar todo dia, sei lá, o cara adolescente, os pais, começam a colocar alguns empecilhos. Ele fala, pode falar, olha, faça uma boa comunhão no domingo, mas espera um pouquinho para você adentrar na comunhão diária. Daqui a pouco você começa a trabalhar, você começa a ter um pouco mais de independência, você vai conseguir fazer isso, porque também não adianta transformar isso num cavalo de batalha dentro da sua família. Né? Apesar da gente ver histórias de como o Beato Per Jorge Frassati, que em breve vai ser São Pedro Jorge Frassati, e que ele amarrava um fiozinho no dedo dele, colocava preso aqui, jogava a cordinha lá embaixo, o jardineiro todo dia que chegava puxava para ele levantava e ia para a missa, porque ele não queria pôr o despertador e acordar a família dele, causar um desconforto. Não, mas era um rapaz com certeza fazia direção espiritual, mas então é esse tipo de coisa que ele quer evitar, né? E você também não pode causar um problema diante de pessoas que não entendam isso, tá? Talvez hoje, com a quantidade de informações, talvez você cresça numa família religiosa, isso não seja um problema para você. Ele fala também não há de faltar de cuidados com o seu próprio, com o seu dever de Estado. Então, assim, né? Deixar de cuidar da casa para ir à missa do dia, deixar de fazer, então você não vai, organiza o seu dia. Claro que se você se organizar, é possível. Com a quantidade de missa que a gente tem hoje em dia, em muitas paróquias, talvez numa região que não tenha, mas, por exemplo, aqui na minha cidade existem vários horários de missa e várias possibilidades. Então não é impossível, embora eu não esteja tendo muito sucesso nisso agora, né? Mas eu acho que é possível, eu não posso colocar isso como uma barreira aqui. Então esse ponto para mim não vai afetar, provavelmente não vai afetar meu dever de estar, mas pode ser que, sei lá, eu trabalho até tarde da noite, então já não tenho os horários da noite. Às vezes, se eu acordar muito cedo, eu não vou dar conta de levar a criança na escola, tá? Pode ser que não encaixe realmente naquele momento, ou que estou com uma criança pequena agora, durante esta fase eu não posso. Então ele fala, não faça disso também um cavalo de batalha, mas ele vai dizer várias vezes aqui que realmente é muito bom.
Daí deixa eu ver outra parte que ele fala. Ah, tá, ele vai falar aqui um outro ponto. Também que antigamente eles falavam que não, falava-se assim que não era justo, que era impróprio você solicitar o débito matrimonial. O débito matrimonial era, né? Os cônjuges têm direito sobre o corpo um dos outros, né? Então eles, né, para não se negar um ao outro a relação sexual. Então ele fala que é impróprio solicitar o débito matrimonial no dia da comunhão, mas ele fala assim, embora não seja pecado, mas ele fala que não é inconveniente, pelo contrário, é meritório pagá-lo. Ou seja, você, como assim, se você não pudesse exigir do outro, sendo que você vai comungar, mas se o outro te pedir, você pagar este débito, digamos, você ter, é que a palavra débito causa uma estranheza pra gente, tá? Mas temos que entender que era a linguagem da época. Basicamente ele está falando assim, olha, não se prenda aos desejos da carne naquele momento, mas também não é pecado se você estiver ali, o seu esposo pedir, você estiver bem, ou vice-versa, tá bom? E que isso não seria um motivo, vou deixar de ter relações sexuais com minha esposa para comungar. Tá? Então ele está dizendo o seguinte, olha, talvez fosse melhor você se abster um pouco desses desejos da carne para se preparar, mas, ao mesmo tempo, não tem nada errado se você fizer. É basicamente isso que ele está falando. E ele vai falar também o seguinte, é certo que na igreja primitiva os cristãos comungavam todos os dias, embora fossem casados e abençoados na geração de filhos, ou seja, não podemos colocar uma normativa direta de que o débito conjugal, de que o ato conjugal, ele seja contrário à comunhão. Então, você comunga diariamente, obviamente, vai chegar um momento que você vai ter relação no dia, se você é casado, você vai ter relação no dia, ou depois, ou antes, ou na noite do dia que você comungou. Então, isso não seria impróprio, tá? Porque faz parte aí do sacramento também do matrimônio, tá bom? Então, ele está falando provavelmente algo que era comum, o seguinte, se comungava somente aos domingos, então talvez eles considerassem ali mais próprio, né, que se abstivesse, assim como se eles faziam uma abstinência de 12 horas de comida, você fazia também uma abstinência ali naquela noite anterior, para poder comungar bem, tá bom? Para colocar todos os seus afetos e todas as suas energias no Senhor. Isso tinha um cabimento também na disciplina da época, mas lembra que ele fala, é bem certo que na igreja primitiva os cristãos comungavam todos os dias, embora casados e abençoados com filhos. Então, né, não podemos colocar também uma regra geral. Ele fala, doenças corporais não impedem também que você faça comunhão frequente, a não ser que seja uma doença que provoque vômito, tá bom? Vale dizer também que naquela época eles não tinham consciência de quanto tempo durava a substância do corpo aqui dentro. Então, claro, se você está vomitando sem parar, comungar não seria bom mesmo. Mas se talvez, né, se você sabe que se a gente aguentar ali 10, 15, 20 minutos, ele já seria dissolvido a espécie dentro de nós. Mas isso era um conhecimento que eles não tinham, provavelmente, na época. Para comungar todos os 8 dias, lembra que no anterior eu falei dos 8 dias? Então, acho que os 8 dias estava falando realmente de domingo a domingo. Mas dúvidas aqui de um leigo. É preciso não ter pecado mortal nenhum afeto ao pecado venial. Então, falando, você pode comungar todos os dias. Pode comungar todos os dias. Mas, se você não tiver pecado mortal e nem afeto ao pecado venial e tiver um grande desejo de comungar. Então, é preciso ter vencido a maior parte das más inclinações. Então, seria você lutar para vencer essas más inclinações, mas faça isso com o auxílio do seu pai espiritual, do seu diretor espiritual. Maravilha? Voltamos amanhã para encerrarmos aí a nossa leitura da segunda parte.